Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa para todas as pessoas. Olá, boa tarde. A edição digital de Fernando Pessoa, Projetos e Publicações está a esta hora a ser formalmente apresentada na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa. A apresentação fica a cargo de Pedro Sepúlveda e de Ulrike Henny Kramer, responsáveis pela coordenação editorial e técnica desta edição. Este é um projeto online que colocamos já no nosso Best-of de 2017, divulgado na nossa última emissão do ano passado. Ele nasceu de uma colaboração entre investigadores do projeto Estranhar Pessoa, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e do Cologne Center for E-Humanities. Esta aposta pretende dar a conhecer as obras que o poeta português publicou em vida e a totalidade das suas listas editoriais. O portal facilita um percurso histórico e cronológico pelos documentos, oferecendo diversos modos de acesso à obra de Pessoa, nomeadamente através de referências a títulos de obras e autorias do universo pessoano. Podem encontrar este projeto em www.pessoadigital.pt. Repito, www.pessoadigital.pt. Quinta e sexta-feira desta semana contamos com o encontro de estudos pessoanos nos dias 22 e 23 de fevereiro na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A iniciativa resulta de um trabalho conjunto entre pesquisadores do Grupo Estudos Pessoanos da USP, em São Paulo, no Brasil, do projeto Estranhar Pessoa, na Universidade Nova de Lisboa, do Arquivo L2D da Universidade de Coimbra e do Grupo Intermedialidades do Instituto de Literatura Comparada Margarida Loza, da Universidade do Porto. O tema do encontro, Mediações e Remediações, visa dar continuidade à reflexão proposta nos eventos anteriores em torno do espólio e da crítica pessoana e ainda valorizar a divulgação e a explicitação teórico-crítica por parte dos seus autores e maiores especialistas dos processos atualmente em curso de remediatização da obra de Fernando Pessoa em suportes digitais, como o Pessoa Digital, que já citámos, e o Arquivo L2D. António Feijó, Fernando Cabral Martins, Flávio Rodrigo Penteado, Manuel Portela, Pedro Sepúlveda, Rita Patrício e Rosa Maria Martelo estarão entre os vários conferencistas. No próximo sábado, entretanto, dia 27 de fevereiro, às 6h30 da tarde, é apresentado na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, o CD da ópera de câmara Tabacaria, versão do poema Magno de Álvaro de Campos, que no ano passado, em estreia mundial, deu origem a uma ópera de câmara pela Inestética Companhia Teatral. Lança-se agora um CD que resultou desta encenação de Alexandre Lira Leite, com música original de Luís Soldado e direção musical de Rui Pinheiro. Na ocasião será interpretado ao vivo um excerto da obra com o barítono Rui Baeta, a soprano Inês Simões e o ensemble de músicos que participou na levantação desta tabacaria. A entrada é livre no limite de lotação da sala, na Casa Fernando Pessoa, no auditório. Recordo, o próximo sábado, dia 27, às 6h30 da tarde. Ainda no sábado e também na Casa Fernando Pessoa, mas agora às 3 da tarde, vai ter lugar mais uma visita guiada com padrões completos de acessibilidade para todos os públicos, nomeadamente, e neste caso em particular, para pessoas cegas e com deficiência visual. Esta visita inclusiva, destinada a público misto, conta com audiodescrição das peças expostas, materiais táteis diversos e livros em braille. Tem o custo de 4€, com descontos onde aplicável, e obedece a marcação prévia para o e-mail visitas@casafernandopessoa.pt. Repito, visitas@casafernandopessoa.pt. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte isso, Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
not need? Why does my soul like fire out of heart abstract creed? Sick how that is higher. Why if not because it is a soul who cannot curse when it lies in its soul, hidden in lust. Yet this matters not, what matter is pining. And that stress of thought that comes up what to wish that may not be God. Why do I desire what I do not need? Why does my soul like fire out of heart abstract creed? Sick how that is higher. Why if not because it is a soul who cannot curse when it lies in its soul, hidden in lust. Yet this matters not, what matter is pining. And that stress of thought that comes up diving. Sick of that is higher, sick of that is higher. That stress of thought that comes up, sick of that is higher, sick of that is higher. That stress of thought that comes of diving. What to wish, what to wish that may not be God. What to wish, what to wish, what to wish that may not be God. Yet this matters not, what matters is one that may not be God. And that stress of thought that comes of diving. Sick of that is higher, sick of that is higher. That stress of thought that comes up, sick of that is higher, sick of that is higher. That stress of thought that comes of diving. Yet this matters not, yet this matters not. Yet this matters not, yet this matters not. Yet this matters not, yet this matters not. Aí ficou este Why Do I Desire, a novíssima investida dos portuenses Static Sway sobre património poético inglês de Fernando Pessoa, que hoje vos trouxemos em estreia, e também como apresentação da minha convidada de hoje, que passo a introduzir, é Andreia Brites, mediadora de leitura que promove há mais de 10 anos por todo o país ateliês e clubes de leitura
com crianças e adolescentes. Um deles, iniciado no mês passado e prestes a ter a sua segunda edição, dá pelo nome de Já Está Tudo Lido, uma iniciativa mensal da Casa Fernando Pessoa destinada a jovens entre os 15 e os 18 anos para explorar textos de Pessoa, da sua poesia até à sua correspondência. Este clube reúne na última terça-feira de cada mês, das 6 da tarde até às 7h30 da noite, e o próximo vai exatamente acontecer, por isso, de hoje a uma semana, dia 27 de fevereiro. Tem entrada livre, mas mediante marcação prévia, com inscrições que podem ser feitas para o e-mail servicoeducativo, naturalmente não temos a cedilha no serviço, servicoeducativo@casafernandopessoa.pt, servicoeducativo@casafernandopessoa.pt. Andréa Brites, bem-vinda, obrigado pela presença. E como primeira pergunta tenho, talvez a mais natural, pedir que nos conte então como lhe surgiu esta ideia de trabalhar com Fernando Pessoa e concretamente em que é que consiste, no fim de contas, este trabalho com jovens para os ligar mais à leitura do chamado mais universal dos escritores da língua portuguesa. Ora, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. A ideia surge porque eu faço clubes de leitura, como o Ricardo referiu, há cerca de 10 anos, normalmente com público adolescente, embora também já tenha feito com o público infantil, adolescente e pré-adolescente, e faço clubes com modelos muito distintos. Aconteceu em conversa com a diretora da Casa Fernando Pessoa, com a Clara Riso, porque eu já tinha colaborado com a Casa Fernando Pessoa no âmbito dos Dias do Desassossego, em que fizemos alguns ateliês em conjunto, eu pela parte da Fundação José Saramago e a equipa da animação do Serviço Educativo da Casa Fernando Pessoa, juntámos e criámos um ateliê que de alguma maneira pudesse servir para divulgar e motivar para a leitura dos dois autores, não é? Visto que são as duas casas que existem em Lisboa e que juntas promovem os Dias do Desassossego. E foi nesse âmbito que nós nos conhecemos, conversámos, e a Clara teve a gentileza de me convidar, de me propor, de me desafiar para fazer um clube para adolescentes na Casa Fernando Pessoa. Ora, a Clara não me impôs que fosse sobre Fernando Pessoa, precisamente porque eu nunca tinha feito nenhum clube especificamente sobre a obra de um autor. Mas a mim pareceu-me que faria sentido, e quando enviei o projeto para a Casa Fernando Pessoa, o projeto já se dedicava exclusivamente ao autor, não é? Que dá nome à casa, o mais universal dos poetas de língua portuguesa. É um desafio, porque para mim é um desafio novo, no sentido em que não se trata de pensar numa obra, trata-se de pensar num autor. Para além disso, trata-se de pensar num autor que é um autor formal, no sentido em que é um autor que consta dos programas de ensino, do português. Logo, é um autor que, para o público que estuda, está associado a um lado menos prosaico, não é? Um lado mais oficial e, por vezes, mais penoso. Não que normalmente, a recepção de Fernando Pessoa seja muito penosa para os alunos. Depois de lerem as Lusíadas, tudo é melhor. Mas a mensagem é um passeio. Vamos fazer de conta que não passámos por aí. Exatamente. Mas eu estou assim a brincar um bocadinho, mas a verdade é que o Pessoa tem muitos atrativos. E foi sob essa perspectiva que eu achei que seria interessante trabalhar com eles. Com o público que frequenta e que vai frequentar, que vai continuar a frequentar, e novos são bem recebidos, portanto, quem quiser pode vir já na próxima terça-feira. Não é como aquele sistema, às vezes, das séries televisivas com o argumento continuado de semana a semana, em que se perdemos 1 ou 2 episódios, perdemos tudo. Não, de todo. É como as séries televisivas pós-modernas. Aquelas em que o episódio começa e acaba. Acaba na mesma... Exatamente. Ou seja, há uma relação evidente, não é? Porque tem de haver, porque há uma linha de continuidade, que é o próprio Fernando Pessoa, e que é a relação que nós todos estabelecemos em clube. E isso talvez seja o mais relevante. É evidente que alguém que venha só uma vez, naquela sessão está.
mas perde a relação de contexto que se vai, e de empatia que se vai criando através da discussão. Porque não se trata de aulas, não se trata de uma exploração académica. Trata-se de uma partilha de ideias e de subjetividades. Pronto. O objetivo de um clube, quando nós pensamos, mas como é que se faz um clube com adolescentes? Faz-se exatamente da mesma maneira como se faz um clube com adultos. Ou seja, um clube com adultos implica que o adulto comunique, partilhe as suas opiniões, a partir de algo que se está a ler ou que se leu. É o que se faz com adolescentes, é exatamente a mesma coisa. Portanto, neste clube há um pouco um misto de tudo, desde a leitura lida, sem oralidade necessária no clube, leitura em voz alta, um desafio para ler em casa qualquer coisa de que se vai falar depois na sessão seguinte, é de facto um mix muito abrangente. Sim, tudo cabe. O que não cabe, e isso para mim é ponto de honra, o que não cabe é nenhuma formalização do poeta e da obra do poeta. Ou seja, não é preciso conhecer a pessoa para ir ao clube. De todo. Não quero que assim seja, nunca quis, pelo contrário. Quero precisamente que quem está no clube possa ver o Pessoa de outra maneira, diferente daquela que se vê nas aulas, quando assim acontece. Portanto, o clube tem uma abrangência, uma abrangência de possibilidades enorme, que depende mais do que da estrutura que eu entendo dar a cada sessão, depende do grupo. Nós há pouco estávamos a conversar assim em off, nós os dois, não é? E eu dizia que não tinha as sessões muito preparadas e estávamos a falar sobre isso e parece assim uma espécie de um contrassenso, ou parece uma coisa assim pouco profissional. Mas não é. Isto tem... Nesse sentido de deixar exatamente, espaço para haver respiração. Exatamente. Ou seja, esta ausência aparente de estrutura decorre precisamente da experiência que tenho e que me faz cada vez mais ter consciência de que este tipo de trabalho, este tipo de convívio é um convívio sem rede. Portanto, nós podemos saber imenso sobre Fernando Pessoa, não é o meu caso, tenho que dizer desde já, ou seja, eu não sou uma especialista em Fernando Pessoa, eu não conheço a obra toda de Fernando Pessoa e de heterónimos, eu não conheço todas as histórias paralelas em relação a Fernando Pessoa, em relação à pesquisa, em relação à Arca. Mas é uma especialista em mediação de leitura. Exatamente, isso não me incomoda minimamente. Ou seja, incomodar-me-ia se eu não gostasse do que poderia partilhar. Não gostasse no sentido de que me era indiferente. Porque eu não me importo de partilhar leituras de textos de que eu não gosto. Acho que pode ser uma mais-valia. Precisamente porque eu sou um modelo, eu tenho de estar ao mesmo nível do meu grupo. E, portanto, eu estou como leitora, obviamente como uma leitora que tem mais experiência e que, mal ou bem, eu sou especialista em literatura, no sentido em que fiz um curso de literatura, não é? Portanto, e tenho essa obrigação. Eu sou mediadora de leitura e sou de literatura. Portanto, esses dois lados conjugados fazem com que eu tenha que fazer essa ponte de aproximação de uma forma competente, não é? E eu não resto... posso... Diga. Sim. E eu ia só meter a cunha, claro. que o resto o próprio Fernando Pessoa o define, que quando disse sentir, sinta quem lê. Exatamente, sim. Aliás, o Fernando Pessoa está cheio de... Aliás, na minha opinião, até é um perigo dos grandes autores, dos bons autores, que quando começam a ficar populares, e quando se diz populares, quando há muita gente a lê-los, há uma apropriação natural, e isso é bom, mas depois há a cristalização de versos ou de frases, que é uma coisa contra a qual eu sempre me bati um pouco. A ideia da citação, não é? E, de repente, tudo circula fora de contexto. E quando tudo circula fora de contexto, nós já não estamos a ler o Pessoa, não é? E foi assim que começou até a nossa primeira sessão. Eu posso contar, se quiser, contar um bocadinho como é que foi. Sim. Então foi assim. A minha ideia inicial era, vou começar com a ideia da identidade. Porquê? Porque nós não nos conhecemos, não é? Portanto, é a nossa primeira sessão, o nosso primeiro encontro. Então, eu tinha assim pensado, genericamente, que talvez fosse uma boa ideia falar logo no Pessoa e nos principais heterónimos. E tentar fazer um jogo de apresentação em que cada um, sabendo pouco sobre a escrita dos heterónimos, mas podendo eu dar algumas informações biográficas, que pudessem escolher um heterónimo para se apresentarem. Esta foi uma ideia que me acompanhou quase desde o princípio de que eu projetei o clube. Nas vésperas do clube, uma semana antes, eu estava preocupada
lá está, a montar uma estrutura, porque eu trabalho sem estrutura, mas eu tenho uma estrutura, porque se uma coisa não correr bem, eu tenho que ter um plano B. Se não correr bem o plano B, eu tenho que ter um plano C. E normalmente no lançamento é muito importante que se crie logo um ritmo. Até porque temos de motivar as pessoas, senão elas não voltam, não é? Claro. E eu, de repente, por outra razão qualquer, que agora já não me recordo qual era, eu estava até a preparar outra coisa, outro ateliê que não tinha nada a ver com o clube, e eis não quando tenho uma ideia e penso, eu não vou fazer nada disto. Se nós nos vamos apresentar, eu vou contar a minha história com o Fernando Pessoa, a minha história de leitura e a minha história biográfica, precisamente para desmistificar esta ideia de que eu sou a mediadora e que, portanto, eu conhecerei muito bem, etc. E como toda a gente tem histórias com livros. As pessoas, e especialmente os adolescentes, não têm muita noção disso. Que a sua vida se relaciona com tudo aquilo que está à volta deles, não é? Um filme, um livro, uma conversa, uma pessoa, um sítio, enfim. E então eu trouxe um livro, que é o livro do Alberto Queiro, Os Poemas do Queiro, porque foi um livro que me foi oferecido na adolescência e eu tinha toda uma história que não vou partilhar na rádio, porque eu só partilho a minha intimidade com os meus adolescentes. Não me importa nada de partilhar a minha intimidade com os meus adolescentes, não partilho com os adultos. Mas a primeira história que eu conto, e que é verdade, é de uma citação, que é precisamente a citação que vocês têm aqui num bloco, que é do Álvaro de Campos, que passou, imagino eu agora, antes de nós entrarmos no ar, e que eu descortinei não sei onde, isso não me lembro, porque quando eu era adolescente não havia internet, não é? Portanto, é importante dizer que eu sou de outro tempo. Portanto, eu terei visto isso, não sei, alguns num livro, uma coisa qualquer. E eu tinha 15 anos e nessa altura é a altura em que nós gostamos, normalmente as raparigas, mas os rapazes também, começamos todos a fabular sobre a vida. E temos grandes questões existenciais, muito válidas. E nessa altura eu tinha um dossiê preto, porque afinal estávamos naquela fase em que éramos meio deprimidos e tal, e eu achei que era giro, pois, escrever à mão aquela passagem, não é uma estrofe, aquele conjunto de versos, que eu não sabia de quem era, isto é relevante, eu não sabia de quem era, não fazia a mínima ideia, mas achei que aquilo era assim uma coisa profundíssima. Pronto. E esta é a primeira história que eu conto sobre a minha primeira aproximação a Fernando Pessoa. E o que é que nós fizemos? Nós explorámos isso, ou seja, o que é que eles, com a idade que eu tinha, na idade em que descobri aquele excerto, o que é que eles achavam daquele excerto? E foi muito interessante, porque a primeira reação deles é muito diferente daquela que eu tinha à época. Curioso. Ou seja, a primeira coisa que eles me dizem é isto, para mim, isto tem aqui alguma coisa a ver com uma baixa autoestima. Porque tem a ver com a questão do nada, não é? E eu não senti nada disso. Quando escolhi aquela citação, era uma citação de liberdade, era exatamente o contrário. É o qual há coisas, o nada é o tudo, é a possibilidade, exatamente. É não estarmos presos. E começámos a falar sobre isso, e sobre porque é que será que eu pensava nesses termos e porque é que eles pensavam. E aconteceu que nós lemos várias vezes o excerto em voz alta, que lemos até um bocadinho mais para trás e para a frente para tentar perceber, e depois falámos um bocadinho, depois, isto é de um dos heterónimos da Pessoa, que é o Álvaro de Campos. E eles perguntaram, mas não sabias? Eu disse, não fazia ideia. Pronto, é assim que a coisa começa, não é? E todos nós temos esse direito a ter a nossa história. E sem essa carga do que é que isso quer dizer. E depois eu mostrei o livro do Queiro, contei a outra história, que é um bocadinho mais íntima, e por isso não vou contar aqui, como estava a dizer, mas mostrei um poema que para mim na altura era relevante. E voltámos à discussão. Portanto, na verdade, nós tivemos ali 90 minutos, 1h30, numa discussão literária. E literária dura, portanto, em que andamos para a frente, andamos para trás, o que é que quer dizer? Mas isto não faz sentido, então vamos lá andar mais para... Vamos ver outra parte. Então quem é este narrador? Mas que tipo de sentimentos, que tipo de emoções? E quando nós acabámos a sessão, eu disse-lhes, olhem, houve muita coisa que vocês disseram aqui hoje. Isto não é falsa modéstia, isto não é nada de encantatório, isto é a realidade de um mediador de leitura. Todos os dias. E eu disse-lhes, houve muita coisa que nós conversámos aqui que eu nunca tinha lido. Eu já li estes poemas várias vezes e isto nunca me tinha passado pela cabeça. E é assim que eu espero que continue a decorrer as nossas sessões. Como nós acabámos por ter aqui o Queiro e o Campos, e como acabámos por falar um bocadinho disso, eu prometi que a próxima sessão era a Carta dos Heterónimos.
Ora bem. Pronto. Ou seja, voltando à questão da estrutura, não há estrutura, mas há estrutura. Portanto, a questão da identidade que eu tinha pensado como introdução já não vai ser uma introdução, vai ser já no decurso daquilo que nós já falámos, no sentido em que já existem 2 poetas que nós falámos, mas quem aparecer agora vai chegar à Carta dos Heterónimos da mesma maneira que os outros que estão. Exatamente. É muito curioso que eles tenham acabado por sentir na primeira sessão parte dos efeitos daquilo que era uma das técnicas de Fernando Pessoa, que era cerebralizar a realidade e só depois de muito a pensar é que escrevia sobre ela e conseguia despir-se dela e deixar até alguns adereços, se calhar, pelo caminho que as pessoas pudessem apanhar. Portanto, eles e fizeram isso com esta faixa etária, que é um bocado curiosa. Eles próprios, eles e elas, entre os 15 e os 18 anos, têm uns quadros intelectuais de algumas diferenças. Entre si. Sim, exato. sempre. O que é, em termos de clube... Como é que é trabalhá-los amalgamados? Não, é muito melhor. Não há nada melhor do que ter um público relativamente heterogéneo. Precisamente porque uma coisa é quando nós estamos, que não é o meu caso, não é? Porque eu faço normalmente todas as minhas sessões, sejam sessões únicas enquanto mediadora, sejam projetos de continuidade, assentam no diálogo. Mas quando nós temos atividades que impliquem a competência, por exemplo, vamos imaginar a competência da escrita, pode ser mais difícil ter grandes diferenças de competências no público, não é? Porque depois o efeito não é aquele que nós esperamos, eventualmente. Mas, no caso do diálogo, e como é um diálogo sempre subjetivo e sempre impressivo, e é isso que eu quero que fique sempre, eu não me interessa, não quer dizer que nós não falemos depois da corrente X ou da corrente Y, através daquilo que nós estamos a discutir. Mas nunca ao contrário. Portanto, Sim. Nós podemos estar a falar de uma corrente literária, como de repente podemos estar a falar da situação em Portugal em 1935, como podemos estar a falar das ditaduras no mundo, como podemos estar a falar de homossexualidade, e por acaso eu lembrei-me disso agora porque falei muito en passant do Aviso por Causa da Moral, que o Fernando Pessoa escreveu a propósito do António Boto. Porquê? Para mostrar também que esta ideia destes autores cristalizados e especiais e que ninguém chega lá, eles estavam vivos, portanto, não é? E não vale a pena caricaturar o Pessoa a beber aguardente. Isso não me interessa assim tanto. Interessa-me pensar que há um contexto e que se vive dentro desse contexto. Porquê? Porque seja o Pessoa ou seja outro autor qualquer, a leitura e a mediação da leitura é uma ponte entre a nossa experiência de leitor e o mundo. Nós lemos livros para ler o mundo, lemos o mundo para ler os livros. E é por isso que é importante ler, não é? E se o Pessoa, para além de despertar interesse por si próprio, pela sua obra, também despertar interesse por uma época, ou por uma realidade, ou por um conflito, ou o que quer que seja, isso amplia a realidade e a relação deste público com a realidade. E isso vai acontecer de diversas maneiras. Portanto, a heterogeneidade deste público não é muito diferente da heterogeneidade dos adultos. Não é. Há vários mitos associados aos adolescentes. É o meu público preferencial, é um público que eu conheço, já posso dizer, depois de mais de 10 anos de trabalhar com eles, conheço-os bem. E é um público que em quase todos os comportamentos não se distingue do público adulto. É um problema nosso, para nós adultos, revermos nos adolescentes e por isso não queremos. E dizemos sempre que, credo, que é uma coisa horrível. E claro que, obviamente, tem coisas de maturidade que nós não temos, como é evidente. E exatamente ainda de algum conhecimento mais ingênuo do mundo e por isso estamos cá nós, não é? Mas, na verdade, essa heterogeneidade faz com que cada um depois possa seguir o seu caminho e seguir o seu caminho de leitura. Mais do que isso, contribuir para uma leitura mais completa. Porque eu não quero consensos. Eu respeito as opiniões. A única coisa que eu tento, e aí pode ser defeito de formação ou não, é levá-los ao texto. Ou seja, há uma tendência normal em clube para que as pessoas deem a sua opinião. E depois, às vezes, não conseguem fundamentá-la, não é? Porque não está lá nada escrito. E então as pessoas começam a inventar. Ou seja, não é bem inventar no sentido... Mas apropriam-se daquilo que está lá, formam o seu próprio contexto e começam a argumentar em função do seu contexto e não do que está lá. E isso é algo que a literatura e quem estuda literatura tem como base, que é
Nós só podemos pensar a partir do que lá está. Exatamente. E podemos questionar porque é que não está lá outra coisa. E isso é tão útil como o que lá está. Mas temos de trabalhar nessa base. E isso é a parte mais difícil para o leitor. Porquê? Porque precisamente o leitor se constrói na relação com o que está a ler. E, portanto, para nós nos construirmos, nós temos que pôr alguma coisa de nós, da nossa vida, da nossa história. E, portanto, às vezes é um bocadinho difícil fazer essa separação. Mas, seja como for, também essa experiência pessoal de cada um é muito bem acolhida, normalmente, pelos outros. E isso é muito interessante também. Será interessante, mesmo que estejamos um ano destes, estaremos à beira dos 100 anos sobre a morte de Fernando Pessoa, e eu às vezes questiono-me o que é que pode, para trabalhar também com este tipo de públicos, questiono-me às vezes o que é que se pode retirar da obra de um escritor que já foi há tanto tempo, se quisermos. Sim. Mas de qualquer, mais ainda um escritor como Fernando Pessoa, que depois tem este estigma, às vezes, de estar no programa obrigatório do 12º ano, e quando as coisas são obrigatórias, isso sabemos que para o público jovem e adolescente é um pequeno passo atrás. Certo. Temos que dar outros passos à frente para compensar o passo da obrigatoriedade. Mas o que é que, em todo o trabalho preparatório que já fiz, e tendo em conta a primeira sessão, para a Andreia, o que é que um escritor tão do antigamente, hoje em dia, pode trazer à vida prática diária destes jovens destas idades? Eu acho que o que o Pessoa traz hoje é muito o mesmo que trazia, por exemplo, no meu tempo. E temos de pensar que estes adolescentes podiam ser meus filhos. Portanto, estamos a falar de uma geração, pelo menos uma diferença de uma geração ou mais. Porque a universalidade do Pessoa é uma universalidade de facto. Às vezes fala-se da universalidade do autor e não é assim tão universal. E também há autores que são universais no seu tempo, depois se tornam antigos, e depois, quando passa esse tempo de antiguidade, às vezes o tempo da antiguidade também há um período, e depois voltam a ser universais quando já não há choque entre o passado, que é relativamente recente, e o leitor. No caso do Pessoa, como o Pessoa é um poeta muito filosófico, é um poeta muito sensorial, é um poeta de princípios genericamente, lá está, os tais princípios universais e intemporais, que têm muito a ver com o autoconhecimento e as fraturas, e qual é o lugar da emoção, e como é que o mundo se reflete em nós, e como é que nós estamos no mundo, e como é que nós sentimos o mundo, e como ainda por cima, pelo menos nos 3 heterónimos principais, o Pessoa abre possibilidades de ver o mundo de maneiras completamente diferentes, de estar no mundo de coisas de forma completamente diferente. Sim. O Pessoa é absolutamente atual. O que pode não ser atual é o Pessoa na história da literatura, se me faço entender. É possível que, se nós dessemos poemas do Pessoa a leitores que não conhecem aquele poema e que não fazem mais pálida ideia que aquilo é do Pessoa, se perguntássemos à pessoa de quando é que era o poema, é altamente provável que a pessoa dissesse que era de agora. Porque há uma amplitude de leitura muito grande. Sim. E, portanto, a relação... O que pode mudar é, como eu estava a contar em relação à primeira sessão, a interpretação. Ou seja, no meu contexto adolescente, aquele certo era um grito de liberdade. Neste contexto adolescente, que é muito competitivo, que está muito programado para um utilitarismo, eles leem numa primeira impressão, e isso foi muito interessante, depois eles desconstruíram isso, é a autoestima fraca, e eu quero deixar a minha marca no mundo, e eles disseram isso. Mesmo que seja uma marca ínfima, mesmo que não seja no mundo todo, mas eu tenho de fazer alguma coisa. É a questão da utilidade e do estar com uma função, não é? E isso é que é diferente. Ainda não estão naquela idade de perceber que às vezes com muita descrição também se pode deixar uma marca, ainda não uma sabem. marca profundíssima. Não sabem, e isso também é uma questão, isso sim, é uma questão geracional, porque tem muito a ver com o que os adultos... O aqui e agora tem de ser agora... Não parece seja isso. Parece-me que tem muito a ver com aquilo que os adultos lhes incutem. Isto é, a competitividade para arranjar emprego, a ideia de sobrevivência, a ideia de competição para ser melhor do que o outro, e isso está a condicionar muito os nossos adolescentes. Portanto, a Pessoa, mais do que nunca, é muito precisa, atual,
e para desmistificar algumas coisas e para precisamente eles chegarem aí e perceberem que o caminho não é linear e perceberem que têm de perceber o que é que gostam, têm de experimentar, têm de arriscar e não seguir cartilhas com medo de falhar em alguma coisa que eles nem sabem o que é, mas porque alguém lhes diz que senão não vão ter emprego. Tenho uma curiosidade pessoal muito particular, Sim. Que é saber quais são os seus planos para abordar quando chegar a hora. Sim. O heterónimo Ricardo Reis, que é o mais temido dos adolescentes, em termos da sua seriedade, quase do seu hermetismo, daquela caixa quase Sim. fechada. Não sei. Não sei. Eu acho que o Reis pode ser... Primeiro, se o Reis for pensado em relação com os outros, claro que vai ser um tédio, não é? Como é óbvio. Mas eu gostava muito de explorar o tédio. Com Bernardo Soares também, se calhar como contraponto, quem sabe? Exatamente. O Ricardo Reis pode ser surpreendente. E se calhar a Lídia. E se calhar umas passagenzinhas depois do Ano da Morte, de Ricardo Reis, que é um livro magnífico e que é muito difícil de apreender por parte dos adolescentes. Eu acho que é quase... É uma tarefa muito inglória para os professores agora. Mas que talvez, explorando a personagem feminina, e que na verdade é a personagem feminina mais presente na obra do Pessoa, não é? E por ser o Ricardo Reis, etc. Mas isso, por exemplo, isso não me interessa nada, porque é que há uma figura feminina no Ricardo Reis e não há nos outros, não é? Isso não me interessa nada, não me interessa nada a questão da corrente literária, isso não me interessa. Mas interessa uma figura feminina, precisamente porque é distinta Sim. dos outros quadros. E é interessante que seja logo no Ricardo... Se nós vamos esquecer tudo o que nós sabemos do ponto de vista da história da literatura, e é interessante que seja logo para o Ricardo Reis que haja uma mulher, não é? Faria mais sentido que fosse para o Campos, não é? Assim, de repente. E, portanto, ou mesmo para a própria Pessoa, pronto. Eventualmente, podemos também fazer comparações com, por exemplo, cartas entre Pessoa e Ofélia. Também. Como é que tem experiência dessa, ou uma expectativa de como reagirão eles e elas a ler essa correspondência, onde Fernando Pessoa se descarta completamente do estatuto do semideus e passa a ser um comum mortal, apaixonado e ridículo, como as cartas de amor, não é? Não sei. Uma das coisas que me acontece muito nos clubes é que eu não tenho muitas expectativas, isto é, eu não sei mesmo. E eu tenho muita curiosidade em saber. E, portanto, de alguma maneira, eu sou um bocado vampírica, não é? Porque eu aproveito-os e aproveito o que eles dizem para eu própria satisfazer a minha curiosidade sobre como é que eles acham que é, o que é que eles pensam. Eu imagino que em alguns momentos eles sintam não sei se vergonha é o termo, mas que sintam um certo incómodo no sentido de pensar a sério. Uma certa desilusão, talvez. Mas isso vai ser bom. Da minha experiência, há uma grande excitação e satisfação com esta percepção de que afinal era um homem. Afinal não era esta estátua de bronze ou esta chatice. Sim, exato. Que às vezes também utilizam essa palavra. Sim. Mas afinal ele não era mas depois nada aquilo chato. é uma tragédia, não é? É uma tragédia porque afinal tanta coisa, tanta Ofélia, e depois a verdade é que aquilo não acontece nada, é uma desgraça, não é? Portanto, essa parte também tem a sua graça, porque num tempo tão rápido, não é? Tão rápido, mas em que eles têm muitas inseguranças, como nós tínhamos, lá está, não é nada de novo. A forma de se mostrar as inseguranças é que pode ser eventualmente diferente. Mas eu acho que essa frustração eles vão senti-la. Ou seja, vai haver uma identificação. No sentido de que não se pode casar se não temos dinheiro, se não temos um emprego fixo, Sim, no vezes, sentido de que perceberem a moral de há 100 anos, em que não podia haver sexo pré-marital. Sim, basicamente que no fundo eles gostam do outro, mas será que sim? Será que tanto assim? Será que se um quer uma coisa e outro quer outra, funciona? E havia os pais, não é? um não queria que a família soubesse e ela não podia deixar que o pai soubesse também. Exato, mas a questão é, vale a pena isso ultrapassa-se ou não? Não é? E isso é o tipo de coisa em que normalmente nós quando estamos a ler ou a ver, nós tomamos sempre partido. É a lógica mais novelesca. Não estou a dizer que ela é novelesca, estou a dizer novelesca. Não é? E nós tomamos partido e, portanto, pode ser interessante, eu acho que vai ser interessante. Eu gostava, não sei se vai ser assim, lá está, porque não sei como é que vai tudo depender de como funcione o clube e de como decorra, mas eu gostava de deixar as cartas mais para o fim.
Portanto, depois de já termos... Passado pela obra, digamos que... Sim, eu estou... Depois desta primeira sessão, não sei como é que vai ser a segunda, a minha experiência também me diz que os clubes têm sempre altos e baixos. O que significa que lá para a quarta pode acontecer, assim, uma sessão mais monótona, em que eles estão mais quebrados. Acontece muito. Por isso é que é preciso virem novos. Porque assim os novos não estão na quarta, não é? Portanto, assim equilibramos os ritmos. Mas eu estou convicta que nós vamos fazer bastantes leituras em sessão. Se vamos fazer depois em casa, pode vir a acontecer. E mais do que isso, eu sinto que eles estarão mais preparados para ter um sentido crítico em relação ao que podem ler, sem precisar da tal contextualização. E se depois disso tudo lhes damos algo como as cartas à Ofélia, desmonta completamente tudo o que demos até aqui. Isso é muito interessante. No seu entender, tendo em conta o esqueleto de organização que teve de fazer para estas sessões, quais serão os temas na obra pessoana mais suscetíveis de seduzir esta faixa etária? A procura de si, a subjetividade, a individualidade, o queiro. Sim. O queiro, mais do que qualquer outro, mais do que o ortónimo, mais do que os outros heterónimos, o queiro. Parece-me que, primeiro, pela estrutura, porque apesar de tudo, a estrutura, num primeiro momento de leitura, é mais acessível. E isso conta. Não é? Se nós não conseguimos perceber o que estamos a ler logo no primeiro impacto, temos muito mais dificuldade depois de entrar. Depois, porque o discurso do Queiro é um discurso profundamente idealista e de um idealismo utópico, como dizer, não queria dizer inalcançável, mas que não é materializável, independentemente de, paradoxalmente ou não, que não é paradoxal, mas enfim, o Queiro falar sempre de uma natureza que é palpável, não é? Mas depois a forma como se relaciona com ela é ao nível do... não será exatamente do divino, mas há uma aura, se quisermos. E essa aura é algo que que eu creio que é o primeiro passo para a descoberta de si. Sim. E, portanto, eles estão numa fase em que a sua individualidade, a sua subjetividade, não tanto só pela identidade do outro ou do grupo, mas muito mais para onde é que eles vão caminhar, quem são eles, o que é que querem, como lidar com tudo o que se está a passar com eles interiormente. E, nesse sentido, eu acho que o Queiro é o mais interessante para eles, ou seja, é aquele que é mais imediato, é aquele que lhes vai provocar mais questionamento, porque também é mais fácil de perceber numa primeira leitura. Perceber, aderir, perceber, entrar. O Campos... Um poeta animado pela filosofia pode, não é? Sim. E por uma filosofia que tem um equilíbrio e um ritmo literário muito mais harmónico, que não é o caso do Campos, não é? O Campos, eu queria também aproveitar, estive a ver, lá está, porque nós vamos preparando coisas, não é? Eu depois gostava de lhes mostrar vídeos do Mário Viegas a declamar Pessoa, e gostava de lhes mostrar alguns poemas do Pessoa musicados no Word Song, e então, muito mais para termos uma experiência do que é que nós sentimos ao ouvir aquilo, se é diferente quando lemos, do que propriamente para eles descodificarem o que quer que seja. Mas ir do que se sente até ao que se pensa. Tenho uma proposta para depois fazermos a conversa das despedidas, a propósito dos sons que a Andreia falava em ouvir. É um tema retirado do CD, que é também uma produção histórica da Casa Fernando Pessoa, Hip Hop Pessoa, e este tema, que faz parte do alinhamento do álbum, junta os esforços de Sam the Kid e Viriato Ventura para uma abordagem completamente fora da caixa do Tabacaria, justamente. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Estou hoje vencido como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido como se estivesse para morrer. Não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmo sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não. Nem em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo e o resto que venha se vier, ou tiver de vir, ou não venha. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais do que a confeitaria. Come, pequena suja. Come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Se me ergo-me enérgico, convencido, humano, e vou tencionar escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo, no momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Ora, aí ficou Sam da Kid com Viriato Ventura na releitura e interpretação deste certo da tabacaria. Um intervalo para nos deixar com a nossa convidada Andreia Brites, a responsável, a mediadora
de leitura do clube que foi instituído desde a semana passada na Casa Fernando Pessoa. O Clube A já está tudo lido, uma iniciativa semanal, uma iniciativa mensal, perdão, todas as últimas terças-feiras de cada mês, onde se pretende fazer com que os participantes entre os 15 e os 18 anos tomem contacto pela primeira ou não necessariamente primeira vez com a obra e parte também da correspondência de Fernando Pessoa. Andreia, para as nossas despedidas, eu iria perguntar, aproveitando que estamos para todos os efeitos numa plataforma que depois se subdivide na Rádio Movimento em várias outras plataformas. Estamos em direto no Facebook, vamos ficar em arquivo no YouTube e, portanto, a mensagem pode passar mais facilmente entre os utilizadores destas redes sociais ou plataformas. Se tivesse de convidar o nosso público, eles e elas, jovens leitores e leitoras entre os 15 e os 18 anos, para estarem presentes nesta nova sessão do Já está tudo lido, na Casa Fernando Pessoa, no próximo dia 27, terça-feira, o que lhes diria? A eles e aos pais, que em alguns casos também têm alguma coisa a ver com isso, não é? O que diria é que não é preciso gostar de ler Fernando Pessoa para gostar de conversar sobre Fernando Pessoa. E que eu, e quem já lá está, seguramente ia gostar de ouvir outras vozes a conversar sobre quem nós somos e a nossa relação com a descoberta de palavras e a redescoberta de palavras que nos podem ajudar a ler melhor o mundo. E antes disso, só queria dizer que esta versão é magnífica. Estamos aqui. Magnífica, tenho de passar no clube. E eu não é atual. Ficará sempre, este poema ficará sempre atual, assim. Exatamente. Parece. O CD Hip Hop Pessoa está à venda na loja da Casa Fernando Pessoa, já agora, exatamente, acho muito bem. O rio, enfim, a linha da conversa, podemos relembrar que esta edição da Casa Fernando Pessoa mal seria que não estivesse, está à venda na loja da Casa Fernando Pessoa para esta e outras audições. Não se esqueçam, as inscrições para o já está tudo lido, com a mediação da nossa convidada, a quem tanto agradeço. Obrigada, Andreia Britos, com este trabalho sempre fantástico com crianças e jovens, um trabalho que pode ser conferido por quem se inscrever através do e-mail servicoeducativo, não temos a cedilha no C, servicoeducativo@casafernandopessoa.pt ou telefonando até para as representantes da equipa do Serviço Educativo da Casa Fernando Pessoa para fazer a sua inscrição por estes dias. Também pode ser feita telefonicamente. A próxima sessão é às 6 da tarde de terça-feira, dia 27 de fevereiro. O Clube de Leitura para Jovens Adolescentes na Casa Fernando Pessoa, sempre à última terça-feira de cada mês, e entrada livre, gratuita, com a necessidade apenas de fazer esta reserva por marcação prévia. Obrigado, Andreia, uma vez mais. Obrigada, Ricardo. Tudo bom. Boa para continuação do programa. Vai ser com certeza, e nós deixamos esta edição desta semana com mais uma abordagem que não falámos disto, portanto não sei se a Andreia conhece. Esta é mais conhecida porque, de facto, o artista também tem sido transgeracional. Ele foi da nossa geração quando os The Weasel começaram a ser populares, e quando os The Weasel se extinguiram,
Ele continuou com a sua carreira a solo, primeiro como Carlão, depois hoje como Carlos Nobre, digamos... É uma espécie de príncipe português. Sim, com várias encarnações. Uma delas foi o projeto O Algodão Não Engana, mais tarde também convertido em apenas Algodão, mas é interessante que se diga sempre como o Carlão, o antigo vocalista da Weasel, Carlos Nobre é um dos maiores fãs em Portugal da obra de Álvaro de Campos. E quando se decidiu a fazer este projeto de spoken word, O Algodão Não Engana, naturalmente que um dos poemas que foi resgatar ao património pessoano, com o qual nos despedimos hoje, é esta sua versão do poema em linha reta, pela voz de Carlos Nobre para as despedidas. Obrigado por terem estado desse lado e por terem acompanhado mais uma edição deste Fernando Pessoa para todas as pessoas, um Fernando Pessoa como nunca se ouviu. Obrigado, até para a semana. Poema em linha reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Que tenho sofrido enxovalhos e calado. Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cómica às criadas de hotel. Eu que tenho sentido o pescar de olhos dos moços de fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo. Neste mundo, toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não, são todos o ideal se os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil?